O medo silencia e, na maior parte das vezes, paralisa. A representante de laboratório Emiliana Souto passou muito tempo da sua vida silenciada pelo medo de denunciar seus abusadores da infância. O silêncio a impedia de viver a cura e a restauração. Até que falar e buscar ajuda se tornou uma realidade que a fez descobrir que é um bom motivo para viver. Como foi essa jornada é o que você vai ver a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. É uma honra te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Todos os episódios você acompanha no canal da Rede Super, na playlist Você é um Bom Motivo para Viver. Muitas histórias de superação, resiliência e fé de pessoas que sim se descobriram um bom motivo para viver. Eu já estou aqui com ele, Guilherme Fenelon. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, Thalita. Terapeuta, amigo e parceiro do nosso programa. Com ele, Dr. Lucas Farnese. Mais uma vez, uma honra te receber aqui com todas as suas experiências, ainda mais um assunto tão importante e sério como esse que nós vamos falar hoje. Sim, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre ele. Amém. E como nós gostamos de sempre lembrar, cada história é única, pessoal, ela não se trata como um padrão, um modelo de reações, ações que você deva seguir, mas um padrão, uma referência para que nós possamos levantar esses assuntos que são realidades que precisam ser combatidas, muitas vezes, como é o tema de hoje, e também enfrentadas para que as pessoas possam ressignificar a sua história e recomeçar. Hoje nós vamos ver como foi a história da Emiliana Souto. O primeiro abuso foi quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos. E foi de uma pessoa muito próxima, uma pessoa da família. E por ele morar comigo, morar com a gente na época, era normal, era natural a gente ficar sozinhos. E ele aproveitava deste momento, quando a minha mãe saía, e aí aconteciam os abusos. E ele me ameaçava. E como eu era uma criança mais ou menos de 7 anos, era uma confusão de sentimento. Eu não sabia como reagir, eu não sabia que eu poderia contar para minha mãe. E logo na mesma época, mais ou menos, quando eu tinha 7, 8 anos, aconteceu o segundo abuso, que foi do rapaz da igreja, era até obreiro na época. E ele tinha uma confiança da minha família, da minha mãe, por ser da igreja. Então, ele frequentava lá em casa, aí no momento que ele pegou a confiança, aconteceu. E ele sempre ia lá em casa com uma desculpa. Ele falava, eu lembro até hoje, ele levava shampoo, ele levava condicionador para mim e ele levava doces. E ele falava que me tinha como filha. Então, ele conseguiu conquistar a confiança da minha mãe e aí, neste período, ele começou a abusar de mim. Na mesma época, eu tenho uma irmã mais velha, que ela também sofria a mesma coisa que eu sofri. E ela ficou por um bom tempo. E eu lembro da minha irmã sofrendo os abusos, e eu lembro que a gente dormia numa beliche, eu dormia embaixo, ela dormia em cima. E eu lembro que minha mãe, ela sempre saía muito cedo para trabalhar. Então, ela deixava a gente com essa pessoa. Aí, quando minha mãe saía para trabalhar, a minha irmã, eu tenho uma imagem de ver a minha irmã descendo para minha cama, ela segurava as minhas pernas. Que era uma forma dela se sentir segura. Mas durava por pouco tempo. Porque ele vinha, puxava ela. E eu ficava calada. Eu era uma criança, eu não sabia como agir. E ela ia para o outro quarto com essa pessoa e ficava por um bom tempo lá. Quando ela voltava com os olhos inchados de tanto chorar. Ela ia para o banheiro, ficava tomando banho. Quando ela saiu muito frustrada, chorando. E isso durou por muito tempo. E eu sabia que tinha algo de muito errado que acontecia ali. Mas e por isso
eu levei uma culpa por muitos anos, porque eu sentia culpada. Por que eu não poderia ajudar minha irmã? Por que eu não poderia ter contado para minha mãe também? Mas era muito confuso para mim, eu não sabia como lidar com essa situação, além da minha situação que eu tinha que lidar também. Antes da gente continuar, eu quero agradecer a Emiliana pela sua força, pela sua decisão de dizer sim para a nossa equipe, em aceitar o nosso convite para poder compartilhar a sua história, porque a gente sabe que hoje, apesar de muito mais denúncias, o número realmente aumentou de denúncias, a gente sabe que ainda há uma subnotificação dos casos. É importante realmente nós reforçarmos essa importância de nós falarmos sobre isso, de nós protegermos a infância, de nós investirmos realmente em comunidades, em coletivos que tragam esse tema à tona para que nós possamos prevenir, para que nós possamos ser realmente fortes, para realmente amparar e criar realmente famílias que tenham esse senso de proteção, de segurança, porque, como ela mesma disse, era uma coisa muito confusa, é muito confuso para uma criança falar, explicar sobre isso. Então, é muito importante programas como este, histórias como essa sendo compartilhadas, como um alerta aos pais, às famílias, às pessoas que se importam verdadeiramente com as crianças, com a infância. Então, muito obrigada, Emiliana, pela sua coragem de compartilhar a sua história. Você é realmente um bom motivo para viver. Guilherme, eu queria que você compartilhasse com a gente, explicasse para a gente por que realmente é tão difícil para uma criança dar nome, explicar o que está acontecendo com ela, especialmente nessa faixa ali de até uns 7 anos de idade. Thalita, antes de mais nada, a gente tem que lembrar da importância de falar sobre isso abertamente, principalmente nos ambientes onde esse assunto às vezes é evitado, ambientes às vezes dentro da própria igreja que precisa falar sobre isso, abrir esse assunto precisa ser discutido, conversado, dialogado, sem receio, sem constrangimento, para poder agir de forma preventiva, porque essas histórias de abuso, como ela mesma colocou, vieram de pessoas extremamente próximas, que eram tidas como pessoas de confiança e que não eram. Então, a gente pode ter realmente ali dar oportunidade para pessoas que a gente está ali todo imbuído de uma aparência, mas que, na verdade, tem o mal, a má intenção com relação a isso. Então, todos os ambientes, inclusive os ambientes de igreja, podem sim ter pessoas ali mal intencionadas, abusadores, e que precisam ser descobertos, precisam ser denunciados. Isso é caso, obviamente, de polícia, e é papel nosso pensar a respeito disso, de conversar a respeito disso. Mas, respondendo a sua pergunta, a criança está ainda numa fase de formação de todos os seus aspectos, tanto neurológicos, os aspectos do desenvolvimento cerebral, as suas constituições de personalidade, de estruturas de seu próprio psiquismo, e que aí, com relação à questão de sentimentos, nós não temos ainda nenhuma maturidade formada, elaborada. Então, eu não tenho maturidade nenhuma para poder discernir quais são, isso é raiva, isso é tristeza, isso é angústia. É muito elaborado para a gente aprender a dar nomes corretos aos sentimentos que nós temos. Se isso para um adulto já não é uma coisa simples, você imagina para uma criança. Para nós que temos aí todo o nosso sistema formado de uma forma completa aos 25 anos de idade. Então, quando você pega uma criança e transmite para ela uma sensação de afeto, principalmente esse afeto de corporeidade, ela pode, naquele momento, sentir que é uma coisa gostosa, prazerosa, que ela está sendo ali, recebendo um carinho, recebendo um afeto. Então, é confuso para a criança, naquele momento, ela entender que aquilo não é um carinho, é um abuso. E é claro que quando a criança descobre isso, olha que coisa importante que ela trouxe, o sentimento de culpa. Então, quando você tem um despertamento de uma consciência que aquilo foi um abuso, isso pode demorar muito tempo para poder acontecer, ela é acometida de uma série de outros sentimentos que são muito dolorosos. Então, olha que coisa difícil para uma criança com a idade dela começar a sentir culpa, por exemplo, por uma coisa que ela mesma não estava sabendo discernir quando os episódios aconteciam. E isso é sempre causado numa situação de um ambiente de muito constrangimento, de muita manipulação. Os abusadores são muito manipuladores e eles usam muito dessa chantagem emocional com uma coerção de medo e sempre muito nessa coisa de uma troca. Eu te dou isso e troca alguma coisa pelo sigilo,
Não conta nada, isso é nosso segredinho, isso é uma coisa da nossa intimidade. Então você tem um modus operandi, você tem mais ou menos ali uma forma de que os abusadores usam e que geralmente funciona com essa criança. Tanto que ela estava ali carregando não só a culpa do próprio abuso, mas da irmã que ela presenciava. E em momento nenhum eles deram conta de denunciar, de revelar, de mostrar e de apontar. Então, a importância da educação nossa e de compartilhar isso hoje é que a criança ganhe um pouco mais de capacidade, não só para discernir um pouco melhor esses sentimentos, mas para dar conta de denunciar e dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo? E o que é dito sem palavras, com sintomas? Quais são os sintomas que uma criança que está sofrendo abuso, ela apresenta? Clássico, assim, é que a criança ficar incomodada quando vai ser exposta a determinada situação. Né? Então, você vê várias histórias, atendi várias pessoas que eram abusadas e, às vezes, a pessoa vai entrar no carro com a mesma pessoa, a criança já se incomoda, não quer ir, né? E começa a falar que não quer ir, começa a passar mal. Né? Então, sim, são coisas que, se você tiver uma atenção maior, você percebe. Né? Às vezes, a criança ela pode não falar, ela pode não verbalizar o que está acontecendo, mas que ela vai contar de alguma forma, ela vai contar. Né? Então, às vezes, vai ficar sozinha, a criança está diferente. Né? Então, o comportamento começa a mudar, começa a ficar mais retraído em determinadas situações, começa a ficar mais retraído na exposição de determinadas pessoas. Então, de alguma maneira, ela vai te contar. Ela sempre vai te contar de alguma forma. Né? Só que, geralmente, são com pessoas que a gente confia muito. Né? Geralmente são com familiares, geralmente são com pessoas que estão dentro da nossa casa, como era o caso dela. Né? São com pessoas assim que você não imagina de jeito nenhum, você não acredita. Né? Você não acredita. Aquilo era um obreiro que ficava lá, era uma pessoa, são familiares, primos, avós. Né? Então são pessoas assim que você muitas vezes não imagina, né? de maneira alguma que aquilo seria feito. Então você começa a procurar outros motivos para começar a ficar daquele jeito. Né? Você começa você não pensa, muitas vezes a pessoa não pensa naquilo, ela nem cogita que aquilo possa acontecer. Então, esse é um problema muito grande, né? Esse é um grave problema. Então, as pessoas têm que entender que muitas vezes é quem está dentro de casa, né? Quem tem acesso, quem tem acesso a ficar sozinho ali com a criança. Esses são, os abusos são principalmente com essas pessoas que acontecem. Então, a gente tem que ter essa atenção. A criança está mudando o comportamento, vai ficar ali quando a pessoa ela começa, não quer ir, chora. Fica atento, né? Não quer dizer que seja necessariamente, mas a gente tem que a luzinha tem que acender, tem que ser conversado com essa criança, por que ela não quer ir. E às vezes uma imposição, né, de que a criança cumprimente determinada pessoa, que ela trate bem determinada pessoa, falar porque ela é tímida e fala, não seja tímido assim, vai lá, coisas assim que às vezes acabam pressionando a criança, em vez de aproveitar esses sinais que ela está dando, porque alguma coisa tem, né? Não necessariamente sempre tem, mas pode ser que naquela atitude, naquele gesto, naquela forma como a criança recebe aquela pessoa, algum indício já está ali sinalizado, não é mesmo? Sim, até tem um incômodo com a presença do outro, né? Às vezes ela não sabe o que é abuso, não sabe o que está acontecendo. Estou ali com alguém, alguma coisa ruim, eu não gosto. Então, ela já começa a manifestar esse incômodo de alguma forma, né? Então, a gente não pode... Ela trata ele bem, trata bem, então chega com a outra pessoa ali, ela fica estranha, fica esquisita, não quer ir na casa, né? Tá ficando sozinha, começa a arrumar desculpa, quero ir junto, não me deixa aqui não. Opa, deixa eu acender, deixa eu entender a fundo, assim, por que você não quer ficar aqui? Né? Por que você não quer ficar com essa pessoa? Por que você não quer ir lá? Por que você não quer cumprimentar fulano, ciclano? Por que está acontecendo? Né? A gente não pode achar que isso é normal. A gente tem que ir lá e perguntar. Às vezes ela não quer por outros motivos, né? Tudo bem. Né? Não quer dizer que toda vez que ela não quer, está sendo abusada ali por aquela pessoa. Mas alguma luzinha tem que acender. A gente não pode ter essa ingenuidade, esses olhos fechados, né? Os pais, né? Os cuidadores, a ausência dos pais, eles são responsáveis por proteger a criança. A criança não tem a menor condição de se proteger. Não tem a menor condição. Se uma ameaça bobinha, assim, ela fica calada lá há anos. Né? Uma ameaçazinha de nada ali, aos 7 anos, ela vai contar só lá dos 25, né? Quando ela vai começar a entender. Então, fica anos e anos e anos com aquele... Sofrendo, com aquele medo. Em sofrimento, né? Sim, sofrimento intenso. E foi o que a Emiliana vai contar pra gente mais um pouco na sua história. Eu não contei, no meu caso, pra minha mãe na época. Minha mãe foi descobrir depois de eu adulta. Depois eu já estava casada quando eu contei pra minha mãe. Eu segurei isso pra mim sozinha, nem pra amigas, pra ninguém, por muito tempo.
E aí o caso da minha irmã estourou, porque minha mãe começou a desconfiar. E aí minha mãe confrontou minha irmã. Tá acontecendo alguma coisa, eu preciso saber. E aí foi que minha irmã contou, e aí na época a família toda descobriu, essa pessoa saiu de casa. E graças a Deus hoje a minha irmã, ela vive bem, ela é curada. E o meu caso, eu levei comigo por muito tempo. E por conta disso, eu tinha um sentimento que por mais que as pessoas falavam assim, nossa, mas ainda você queria ter um relacionamento? Sim, eu queria ter um bom relacionamento. Mas eu levei um sentimento por muito tempo de que eu não seria possível. Por tudo que eu passei. E lá no fundo eu falava assim, não é possível ter... Para mim, não é possível ter um bom relacionamento com alguém, eu ter uma pessoa. E com isso, com essas frustrações, com esses sentimentos, com essas dores, com essa ferida aberta, eu vivi muitos relacionamentos, depois da minha adolescência, eu vivi muitos relacionamentos frustrantes, sabe? E isso me marcou muito. Guilherme, ela citou aqui a partir do momento que ela conseguiu falar e ter essa fala com a mãe. E o impacto também nos pais depois, ao descobrirem. A gente sabe que existem casos em que há uma negação, ainda assim, mesmo depois de tudo, né, que não aconteceu nada, que a criança fantasiou. A gente sabe de histórias, por exemplo, onde que existia, por exemplo, situações ou com o próprio pai ou com padrastos e dizer que não foi assim e tal, para poder tentar defender e o que é indefensável. Mas a gente sabe também de pais que entram em sofrimento o sentimento de culpa por acharem, né, da negligência ou disso ou daquilo. Como também passar por esse processo? Claro. Como a gente estava conversando, a manifestação dessa alteração do comportamento da criança, ela pode acontecer por diversos motivos. Então, você não vai, num primeiro momento, de forma imediata, achar que a criança está sendo abusada. Uhum. Os pais vão pensar em qualquer outra possibilidade antes de colocar, como se fosse uma hierarquia, né? Eu não vou no médico, por exemplo, eu estou sentindo uma dor, eu falo assim, vamos ver se é câncer. Isso é uma série de procedimentos que eu vou avaliar antes. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou primeiro avaliar uma série de possibilidades que aquela alteração do comportamento está causando, por exemplo. E por isso que é tão difícil para os pais, quando os pais realmente chegam a descobrir, porque a criança acabou não contando, o sentimento de culpa é avassalador. E não só isso, mas esse comentário extremamente importante que você colocou, muitas vezes a culpa com negação, porque o abusador pode ser o próprio pai da criança, pode ser o irmão mais velho, pode ser alguém de dentro de casa. E como que aceita isso? Como é que admite isso? Como é que vai fazer, por exemplo, com que esse contato... Quando é uma pessoa de fora, você vai, obviamente, restringir o contato, e quando não é? E quando é de dentro, como é que eu lido com isso? Negação da realidade. Negação da realidade. Como é que eu chego naquela condição de ter, assim, de ter que evoluir, por exemplo, para um divórcio? Né? Então, tem situações tão graves, mas tão graves, que a desconstrução da família se torna inevitável. Entende? Então, esses pais precisam também ser cuidados, porque eles sofrem de um sentimento de culpa enorme. Por que eu não percebi isso antes? Como é que eu notei? Então, quer dizer que aqueles sinais que ela apresentava era isso e eu não enxerguei. Eu fui negligente. Foi negligente e sofre com uma culpa enorme com relação ao que eu poderia ter feito e não fiz. Porque muitos pais descobrem que os filhos foram abusados ou que foram vítimas de um abusador muitos anos depois. Alguns nem descobrem. Alguns falam assim, eu vou contar para o meu pai essa altura do campeonato, agora acho que não faz nem sentido. Então, acontece muito isso também, sabe, Thalita? É necessário que haja um acolhimento e uma ajuda também para esses pais. Para essas pessoas que eram os pais ou responsáveis, claro, né, que estavam ali cuidando dessa criança para esse ambiente. Os sinais de alteração de comportamento são muito importantes, tanto pelo excesso quanto pela falta, comportamentos que se alteram ou pela agressividade ou por a criança que passou a ficar mais recolhida ou mais tímida. Outros sinais que a gente pode ficar alerta, essas situações que a gente chama de somáticos, né? A criança apresenta distúrbios gastrointestinais, questões dermatológicas, que são assim, aconteceu meio que do nada, ou repentino, ou inesperado. Compulsões. Né? E aí, às vezes, um interesse repentino, por exemplo, por temáticas ligadas à questão de sexualidade, passa a ter interesse nisso. Hoje, infelizmente, a gente tem, claro, coisas excelentes na internet, até para poder buscar ajuda com relação a esses temas, você tem uma quantidade vasta de materiais muito bons para a gente poder usar, mas tem uma série de coisas que são terríveis, né? Então, hoje em dia, você está com os meninos com 3 anos de idade no TikTok.
E você vê de tudo, porque não tem filtro. Não tem filtro. Então, a gente são crianças expostas o tempo inteiro. Então, aumenta, por exemplo, o interesse repentino por temas de área de sexualidade. Essas coisas são sinais, indícios que a gente tem que gerar uma atmosfera de cuidado, mas não fazer, no primeiro momento, um alarde com relação a isso, até para poder proteger a criança. E quais são as orientações preventivas no cuidado dessa criança? A criança, assim, não adianta você falar para ela o que pode, o que não pode, né? Se explicar, sentar e explicar para ela, né? Dependendo da idade, porque muitas vezes ela não vai saber discernir, né? Falar, olha, comigo pode e com o fulano não pode. Então, a gente tem que ensinar ela a reconhecer os sinais, né? Então, como é que eu faço lá em casa? Tenho um filho de 1 ano e 10 meses, né? Eu dou banho nele, mas eu dou banho nele de short. Eu não dou banho sem roupa e não dou banho nem de cueca nele. Por quê? Porque quando um dia tiver alguém sem roupa perto dele, eu quero que ele ache estranho. Ué, isso não acontece nunca. Aquele que tem um estranhamento, né? Vai chegar uma idade que a gente não vai deixar, ninguém vai ficar, as pessoas não vão pegar ele e ficar colocando no colo. Porque um dia alguém colocar ele no colo numa posição, eu quero que ele estranhe, né? Então, a gente tem que tomar isso, porque não adianta pensar, olha, comigo, com o vovô e com não sei quem pode, mas com o resto do mundo não pode. Não é assim que funciona. Porque a pessoa não vai chegar assim de uma vez, vai cativar a criança, vai conversar, né? Vai levar, vai enturmando ali com a criança, né? E vai conduzindo ela e vira um amigo próximo ali em minutos. Tão próximo como um parente. Como... Sim, a criança gosta da pessoa ali em minutos, né? Em minutos, e tem uma confiança, né? Você vai ensinar, olha, ninguém vai mexer na tua genital, né? Não é qualquer um que vai ajudar o meu filho a ir lá e fazer xixi no banheiro, não é qualquer um que vai lá e desabotoar a calça dele para ajudar, né? Isso não vai acontecer, né? Então, vocês vão ficar incomodadas, né? Falar, mas eu não estou falando que você vai abusar, mas eu quero que ele aprenda, né? Que não é qualquer um que vai lá ajudar. Fala, não ajuda, porque ele tem que ter esse estranhamento, né? Ele tem que ter esse estranhamento de um pai de um amiguinho cismar de fazer alguma coisa e falar, opa, meu pai não faz isso, né? Ninguém faz isso, né? Por que você vai fazer? Eu não, faço sozinho, né? Então a gente vai ensinando ali a criança sinais, né? De uma forma assim, não... Que ela entenda também. Que ela entenda, mas pelo exemplo, né? Não, olha, aqui pode e ali não pode. Ela não vai saber discernir. Ela vai entendendo o que é o comum, o que faz parte da cultura, do jeito dela, da formação dela, e aquilo que está muito fora, ela vai logo identificar como algo estranho. Ela falou assim, tá esquisito isso aqui. Isso aqui não acontece, né? É uma forma, assim, da criança se... Não se proteger no sentido de que não vai acontecer, mas dela estranhar, né? Dela não aceitar, dela denunciar se acontecer, né? Olha, fulano mexeu, fulano fez assim, né? Porque vai ser uma situação estranha para ela, né? Vai ser uma situação diferente, que ela não vivencia no dia a dia. E vamos ver agora um pouquinho de como a experiência com Deus da Emiliana fez com que ela pudesse se abrir para ser curada. Eu lembro fortemente do Espírito Santo falando comigo, ele não precisou usar ninguém. Ele falou comigo, filha, não é isso que eu tenho para você. Filha, eu tenho uma nova história para você. Deixa eu te curar, deixa eu transformar a sua vida, deixa eu fazer algo novo por você. E aí, naquele momento, eu decidi voltar para a igreja, eu voltei para os caminhos de Deus e decidi Deus curar, realmente transformar a minha história, quebrar aqueles paradigmas de que eu não vou dar, se minha mãe não teve relacionamentos bons, as minhas tias não tiveram, eu também não ia ter. E então, eu decidi Deus quebrar aqueles paradigmas, decidi Deus deixar quebrar, cicatrizar aquela ferida que ele estava aberta por muitos anos. Então, foi aí que eu realmente consegui deixar Deus transformar a minha vida. Depois de tudo que aconteceu, de eu ter liberado perdão, de eu ter voltado para a igreja, eu lembro muito bem das orações que eu fazia para Deus. Eu falava, Deus, me dê uma pessoa, me dê um homem que te ama incondicionalmente e que ama te servir, porque eu sei que se esse homem ele te amar, te servir, ele vai me amar também, ele vai me respeitar também. E Deus, ele me deu um marido maravilhoso. Hoje nós somos casados, já temos 7 anos de casados.
Nós temos 2 filhos, frutos da nossa relação. Nós vivemos muito bem, graças a Deus. Nosso casamento ele não é perfeito, mas ele tenta ser melhor para mim a cada dia. Eu tento ser melhor para ele também. E devido ao perdão que eu liberei. Hoje eu vivo coisas devido à minha obediência. A Emiliana, como eu falei, é um bom motivo para viver e, mais uma vez, eu quero agradecê-la por compartilhar a sua história e a sua experiência com a gente. Guilherme, dá uma palavra final para a gente de um direcionamento muito importante que você tem para trazer para a gente. É muito importante a gente lembrar que abuso não tem gênero, não tem gênero. Né? Os abusadores podem ser mulheres, podem ser homens, os meninos e meninas. Vítima, então você tem uma abusadora mulher abusando de uma menina, um abusador homem abusando de um menino. É muito importante a gente ficar alerta com relação a isso. Então não tem questão de gênero, você tem abusos de todos os lados. E tem um experimento social. Foi feito de uma maneira informal, mas a gente acessa isso facilmente na internet. Né? Um jovem chega num parquinho, por exemplo, de uma pracinha e vira para uma mãe e fala assim, você permite que eu faça uma experiência com o seu filho? Você educou o seu filho com relação à prevenção de abuso? Eduquei sim, meu filho ou minha filha já foi orientado, alertado. E ele te pedia assim, não, eu posso fazer uma experiência então? E com o consentimento da mãe e do responsável, esse sujeito ia lá com um cachorrinho, por exemplo, e abordava aquela criança e daí a pouco a criança estava saindo de mão dada com ele. Então, esse experimento serviu para a gente ver que, por mais que a gente tenha informação, é necessário que a gente tenha realmente um cuidado com relação a isso. E, às vezes você acha que a criança está super bem informada e às vezes não está. É importante a gente pensar isso também. E por fim, ouvir essa última mensagem dela e lembrar que tem cura. Amém. Que tem restauração, que tem possibilidade. Há uma quantidade enorme dessas pessoas que foram vítimas de abuso, carregam marcas muito profundas e muito dolorosas e que podem ser muito cuidadas, passando por um processo mesmo de cuidado terapêutico, de cuidado profissional muitas vezes, mas sobretudo um ambiente de fé saudável e espiritualidade, onde ela conseguiu ali elaborar isso através do perdão e constituir para si um novo relacionamento com suas dificuldades, com seus percalços, mas uma família estruturada com relação a essa base que é a fé. Amém. Muito obrigada, Guilherme, Lucas, pela contribuição e pelo alerta que vocês trouxeram para a gente hoje. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Até lá.